Pastor, qual é o maior problema que enxerga nos movimentos de mega-igrejas? Chart e o maior problema da igreja brasileira hoje. Essa pergunta ela é bem relativa. Sinceramente, para mim, o problema da mega-igreja é a dificuldade que isso traz para formar uma comunidade afetiva, solidária, familiar. A maioria dos relatos que eu ouço de pessoas que participam de grupos assim muito grandes, de mega-igreja, é que elas mal têm amizade com o pessoal da igreja, elas mal se conhecem, inclusive em muitos casos nem o pastor os conhece direito, né? Então, para mim, esse é um problema, né? O problema do church, né, é mais uma coisa exportada dos Estados Unidos e é ignorante, né, a gente pensar assim, porque church já em inglês a palavra igreja, né? Então fica meio estranho, né? Igreja, não sei o que, church. Não faz sentido, mas eu não vou condenar, né? Mas isso só é, por exemplo, o reflexo dessa cultura de exportação que a gente vive, né? No fundo, para mim, a problemática está nisso. Cada vez mais a gente deixa de valorizar a nossa identidade, a nossa própria cultura brasileira, por exemplo. A gente afasta cada vez mais os cristãos no Brasil daquilo que é nosso, daquilo que é belo no nosso país, para tentar fabricar um ambiente esteticamente mais interessante, atraente, elitizado, moderno, né? Eu acho que esse é o problema. Eu acho que isso é um desafio para a igreja no Brasil. Eu não vou dizer que esse é o maior problema. Existem outros, né? E até o conceito de igreja brasileira, ele é multiforme, né? A igreja brasileira é muita coisa, é muito diversa. O Brasil é muito diverso. Existem muitos Brasis, né? A realidade do Nordeste, por exemplo, é bem diferente da realidade do Sul do país. Então é injusto a gente tentar uniformizar um país que culturalmente em si já é diferente, já tem dinâmicas e demandas diferentes. Então eu particularmente acho que um desafio que a igreja brasileira sempre lidou foi criar uma cara nossa de ser igreja. Nós fomos e somos muito influenciados pela América do Norte, pelos movimentos europeus, do passado até hoje. Nós queremos cantar como eles, e isso vale para a cultura em geral, né? Mas aqui, recortando a igreja para analisar isso, a gente vê nitidamente esse ar de sublimidade, né, que existe nas coisas que vêm de lá para cá. A gente prefere muito se parecer mais com uma igreja inglesa do que com uma comunidade cristã ribeirinha, né? Como se uma coisa fosse mais evoluída e outra coisa fosse mais primitiva, né? Uma coisa fosse mais santa e a outra não fosse tão santa assim. Mas é só uma diferença cultural, né? Isso gera muito preconceito, cria muitas barreiras, né? E aí acaba formalizando um ambiente que se parece mais chique, mais solene e etc., mas com bases puramente culturais. E tudo bem ser influência cultural. É o que eu sempre digo, a gente só precisa dizer que isso é cultural, né? A gente só precisa tomar cuidado para não fazer de padrões culturais o único padrão que Deus aceita. Então, acho que esse é um desafio para a igreja brasileira, porque o país é um país miscigenado, é um país pulsante na sua cultura, com características próprias, e essas características são características misturadas de outras culturas, né? O que eu digo é que na eternidade não haverá templo, mas haverá gente de toda língua, de toda tribo e de toda nação. Então nós temos que focar em alcançar as pessoas com o Evangelho de Cristo e não simplesmente edificar um lugar com características específicas.